Se você tá usando qualquer um desses produtos aqui, você não tá usando vitamina C. Você não tá vendo resultado no seu tratamento com vitamina C, porque provavelmente não tem nenhuma vitamina C no produto que você tá usando. Vou começar já pedindo desculpa, porque o que eu tenho pra falar aqui não é uma coisa muito legal. Você gastou dinheiro num sérum de vitamina C que talvez não tenha nenhuma vitamina C. E eu não tô falando de produto falsificado ou produto de marca ruim. Eu tô falando de um hábito muito comum das marcas de escrever no rótulo do produto sérum de vitamina C, mas o que tem na composição são derivados de vitamina C, o que, segundo estudos científicos, definitivamente não são a mesma coisa, tá? Eu expliquei nos vídeos anteriores que o ácido ascórbico, que é a vitamina C pura, é um dos ingredientes com maior e melhor nível de evidência científica dos benefícios, mas que ele não é tão fácil de formular. Já falei também das 3 características que você tem que olhar num produto com vitamina C pura, para saber se ele segue as recomendações dos estudos científicos com vitamina C, e até já fiz papel de uma Anvisa aqui analisando o produto no meu laboratório. Mas o fato é que não é todo mundo que consegue usar produto com vitamina C pura. Primeiro porque os produtos são caros, apesar de que no último vídeo eu indiquei alguns baratinhos que valem a pena. E segundo porque o ácido ascórbico pode causar bastante irritação e até acne em algumas pessoas. Então, se você é uma pessoa que não teve boas experiências usando vitamina C pura, você pode sim testar algum derivado. E aí, para te economizar tempo e dinheiro, eu vou te falar quais dos derivados que foram mais estudados e para quais casos cada um deles se mostrou mais eficaz. Então, primeiro ponto, por que os derivados de vitamina C existem? Para estabilizar o ácido ascórbico, que sofre oxidação com muita facilidade e daí ele perde o efeito. E aí a indústria encontrou uma solução, que é modificar quimicamente a molécula do ácido ascórbico, ligando outra molécula a ele, e isso deixando ele mais estável. Segundo ponto, por que os derivados têm ação inferior à vitamina C pura? Porque quando você modifica a molécula do ácido ascórbico, ela deixa de estar na forma ativa. Então, para que um derivado te proporcione os mesmos benefícios da vitamina C, ele precisa, primeiro, penetrar na pele e, segundo, lá dentro ser convertido em vitamina C pura. E aí, lembra, no primeiro vídeo que eu mencionei um artigo lá de 2001 que testou vários derivados para avaliar se essa conversão realmente acontecia na prática, e os resultados sugeriam que não acontecia. E aí, assim, quando você está testando a ação de uma molécula, existem 3 tipos de estudos principais que você pode fazer. O primeiro é testar esse ingrediente em células isoladas ali no laboratório, que a gente chama de testes in vitro. Esses geralmente são estudos exploratórios, então se der bom, aí você passa para o próximo tipo de estudo, que é testar esse ingrediente diretamente em animais vivos ou na pele retirada deles, ou até de humanos. Mas não é tão comum assim. E aí, assim, tendo bons resultados, a gente vai para o melhor tipo de estudo, que são os ensaios clínicos. Que são feitos com voluntários, melhor ainda com um grupo controle, muito importante. E esses estudos são os que têm melhores resultados, porque você está testando a ação daquele ingrediente numa situação mais próxima da vida real. E aí vão entrar fatores que não tinham antes, por exemplo, interação desse ingrediente com outros ingredientes da fórmula, a quantidade que as pessoas geralmente aplicam do produto, hábitos diários das pessoas que podem afetar esse resultado, tipos de pele de cada pessoa, enfim, um tanto de coisa. E aí, para a vitamina C, o ácido ascórbico, a gente tem evidências do melhor tipo de estudo, que são os ensaios clínicos para vários tipos de ação dela. Então, assim, vitamina C, evidências solidíssimas, topzera, assim, elite, entendeu? E apesar de, no estudo de 2001, os derivados terem falhado em mostrar que eles convertem para ácido ascórbico na pele, existem estudos, principalmente do primeiro e do segundo tipo, que mostram que eles têm alguma ação ali, algum potencial. Mas lembrando que são evidências mais incertas, tirando a ação clareadora, para a qual a maioria dos derivados possui evidências um pouco melhores, ou seja, ensaios clínicos com pessoas, mostrando que eles têm sim ação para clarear a pele. Menos que a vitamina C, sempre, mas tem. Melhor que nada, né? Dos benefícios da vitamina C, a ação clareadora geralmente é o mais fácil de ser testado em estudos. Mas isso indica que a ação clareadora provavelmente não depende exclusivamente da conversão em ácido ascórbico acontecer ou não. Ou seja, mesmo que eles não sejam convertidos em vitamina C pura na pele, eles podem ter uma ação clareadora mesmo assim. Agora, dito tudo isso, vamos aos derivados. Os que você vai encontrar mais frequentemente são esses daqui: sódio ascorbilfosfate, ou SAP, magnésio ascorbilfosfate, ou MAP, ascorbil 6-palmitate ou ascorbil palmitate só, que a gente chama de AAPAL, ascorbil tetraisopalmitate, que a gente chama de VCIP, ascorbil glucoside, que a gente chama de AA2G, e o 3-O-etilascorbic acid, que a gente chama de EOA. A maioria deles é estável em pH 7, o que já é ótimo para pele sensível, né? Como eu falei, o ácido ascórbico é estável em pH abaixo de 4. Meio ácido, né? Teve produto, inclusive, com pH 2.
Alguns são lipossolúveis, outros são hidrossolúveis, alguns são mais estáveis, outros são mais instáveis, alguns são mais absorvidos, outros são menos absorvidos. E aí, como é muita coisa e os estudos geralmente testam eles para, tipo, um benefício específico da vitamina C por vez, para os assinantes eu vou deixar uma tabela explicando quais os tipos de evidência daqueles 3 estudos que eu falei que a gente tem para cada um desses derivados e para cada um tipo de benefício que eles prometem. Além disso, vou deixar um fluxograma para te ajudar a escolher os produtos que têm esses ingredientes, facilitar muito sua vida, né? Se você não é assinante, o link tá aqui na descrição do vídeo, é pelo Apoia-se. Então, o primeiro derivado, começando com o ascorbil palmitate, AAPAL, e começando por ele porque ele foi um dos primeiros derivados de vitamina C a ser estudado como uma possível solução para o problema de instabilidade da vitamina C. Isso lá nos anos 50, 60. Então, tempinho, né? Então, comparado com a maioria dos derivados que eu vou falar daqui pra frente, que teve seu nascimento lá na década de 90, o ascorbil palmitate é uma senhora jurássica, né? Mas isso também quer dizer que ele teve um pouco mais de tempo para ser estudado. Porém, percebeu-se que os resultados dos estudos não eram grandes coisas. Principalmente quando comparado com os resultados das pesquisas do ácido ascórbico, que estava sendo estudado ali mais ou menos na mesma época. Além disso, ele não é super mais estável também para compensar a dificuldade de formulação. Porém, hoje ele está em muitos produtos, porque ele é uma matéria-prima mais barata e não muito impressionante nos resultados e menos ainda na estabilidade, né? E aí, com o surgimento de novos tipos de derivados, ele foi sendo substituído pelas novinhas. A primeira delas foi o magnésio ascorbil fosfate, ou MAP. Ele foi apresentado no final da década de 80 na comunidade dermatológica por uma empresa japonesa. E ele mostrou resultados um pouco mais promissores do que o do ascorbil palmitate. Até hoje, ele é o que possui evidências um pouco melhores da capacidade de aumentar a síntese de colágeno. Um pouco melhores, não muito melhores. Mas ainda assim, esse foi um daqueles derivados testados no estudo de 2001. E ele não aumentou a concentração de vitamina C na pele, ou seja, ele não se converteu em vitamina C. Então assim, eu sou da opinião que, existindo outros ingredientes com evidências sólidas de ação anti-aging, tipo retinol, para que você vai gastar seu dinheiro com um produto em que esse é o principal derivado de vitamina C que tem nele? Ou às vezes que só tem ele. Literalmente é melhor economizar seu dinheiro, investir num tesouro direto e fazer um facelift daqui a 30 anos. Na moral. Me siga para mais dicas de matemática financeira feminina. A segunda novinha que chegou foi o sódio ascorbil fosfate, ou SAP. E hoje ele é um dos derivados mais usados no mercado, depois do ascorbil palmitate, que é barateza, né? Ele foi apresentado no final dos anos 90 pela gigante química BASF, que fez de fita cassete a metade dos ingredientes que você usa hoje em skincare, como um competidor direto do MAP. E aí já vem uma decepção, porque alguns estudos indicam que a capacidade de estimular a produção de colágeno dele é inferior à do MAP. Porém, ele é o único dos derivados que mostrou uma ação interessante anti-acne, menina. Apesar de a gente não ter evidências de que ele realmente se converte em ácido ascórbico na pele. Mas o SAP parece ter uma ação antibacteriana própria, independente dele se converter em vitamina C ou não. Então, de todos os derivados que eu pesquisei, esse foi o único que eu fiz essa cara, tipo... Olha só, menina. Então, se você tem pele acneica que não reage bem à vitamina C pura, esse derivado vale o seu teste. Próximo derivado, que é o ascorbil glucoside, ou AA2G, ele também surgiu na década de 90, criado por japoneses. Sim, tudo aqui é os japoneses. E o ascorbil glucoside é um dos favoritos do mercado por um motivo muito simples. Ele é estável em uma ampla faixa de pH, o que facilita muito a vida dos formuladores e também aumenta a vida útil desse ingrediente nas fórmulas ao longo do tempo. Mas apesar dele ter boa estabilidade e um mecanismo de ação plausível, faltam dados de estudos clínicos independentes em humanos. Ele é seguro e bem tolerado, mas evidência de resultados a gente tem um pouco menos do que o dos outros que eu citei anteriormente. Mas essa promessa precisa de mais confirmação clínica ainda. E aí vamos para o penúltimo, que é o tetrapalmitate de ascorbila, de sigla VCIP, ou THD ascorbate. Eles não são exatamente a mesma coisa, mas a gente vai meio que pôr na mesma classe. Esse foi o primeiro derivado lipossolúvel, porque tanto a vitamina C pura como os derivados que eu citei anteriormente, eles são hidrossolúveis, solúveis em água. Ele é estável, mas requer um pH da fórmula abaixo de 5, porque senão a fórmula vai mudando de cor. E ele vai se degradando. Ele surgiu no começo dos anos 90 com uma empresa também japonesa chamada Nicole, que aparentemente estava buscando melhorar a absorção cutânea dos derivados de vitamina C que existiam até o momento. E aí ele foi o primeiro derivado lipossolúvel a chegar no mercado, já bombando, assim, diferentão, entendeu? E aí, justamente por ser lipossolúvel, a penetração cutânea dele é frequentemente vendida como superior. Mas esses dados vêm principalmente de publicações técnicas do fornecedor, então da Nicole, e não de estudos independentes. Ou seja, né? E aí um estudo de 2021 mostrou que ele sozinho é um antioxidante meio fraco.
e que se degrada facilmente quando ele chega ali no ambiente bem oxidante da pele humana, o que significa que ele precisa ser estabilizado por outro antioxidante na fórmula, como a vitamina E ou ácido ferrúlico, meio que igual a vitamina C, né? E por fim, vamos falar do 3-O-etilascorbic acid, também chamado de etilascorbato aqui no Brasil. Ele é um derivado que mais ganhou atenção na literatura nos últimos anos. E aí, em modelos celulares, ou seja, in vitro, ele foi capaz de inibir a tirosinase e aí a síntese de melanina por múltiplas vias. O que é, assim, groundbreaking, chocante, independente de ser convertido em ácido ascórbico ou não. Isso é muito interessante, mas são dados pré-clínicos, gente. Vocês lembram como na pandemia todo mundo ficava, cloroquina e azitromicina, potencial para curar a Covid? Porque tinha estudos in vitro. E aí, quando chegou na hora de testar nas pessoas mesmo, não tinha resultado nenhum? Foi uma situação parecida. Mas a gente não tem os estudos em pessoas. E outra coisa, esse ingrediente, gente, ele é tipo assim, de 2010. Ou seja, quando ele ganhou atenção, todas essas pedradas musicais aqui já existiam. Ou seja, é um bebê, né? Isso significa que de todos os derivados que eu citei até agora, o etilascorbate é o que a gente menos tem evidências em humanos. Tudo nele ainda tá muito no campo da promessa. Todo mundo fala que ele é muito promissor, mas sem confirmação. E ele é um pouco caro, tá? Na prática, é pouco provável que você vai achar um produto que tem só um derivado de vitamina C, porque as marcas geralmente combinam os derivados. E aí você vê no rótulo, não sei quantos tipos de vitamina C. É isso. Então, o que eu te sugiro é olhar a composição, ver qual dos derivados está mais pro início e também quais são os outros derivados que estão acompanhando ele. Muitas vezes você vai achar os derivados acompanhando a própria vitamina C num produto. E aí é importante que você olhe a posição da vitamina C ali na lista de ingredientes. Então, resumindo assim, qual dos derivados você deve usar? Se é que você deve usar algum, né? Se você está preocupado com acne, use o SAP. Se você está mais preocupado com o aumento da síntese de colágeno, use o MAP. Apesar de que eu não acho que compensa financeiramente. E sim que compensa usar outro ingrediente anti-aging. Se você buscar ação clareadora, pode usar o SAP, o ascorbil tetraisopalmitate ou o ascorbil glucoside. No próximo vídeo, eu vou avaliar a composição dos produtos um por um com vocês, para falar se eu recomendaria ou não aquele produto e, caso eu recomende, para qual caso. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais e entre para a comunidade Formulando, apoiando a gente lá no link do Apoia-se. Assim eu posso comprar mais produtos para testar no laboratório e você vai parar de desperdiçar seu dinheiro em vitamina C que não é vitamina C, tá bom? Beijo, tchau!